dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. Nesta manhã de sábado, falaremos de eleições 2026. O cenário político já começou e movimentado. Alguns nomes já definidos a pré-candidatos pelo nosso estado de Goiás. Portanto, o meu convidado de hoje é economista, idealizador deste programa Contexto e analista político, Wellington Soares. Olá, Franciele, muito bom dia. Prazer imenso estar aqui com você, participando do programa Contexto e falar um pouquinho de política, da nossa política do nosso estado de Goiás, né? Que já está tão movimentada. Exatamente, Wellington. É uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui para nós e você de casa falarmos de política e ficarmos aí sabendo mais das notícias que estão acontecendo. O prazer é todo meu, Franciele. Então, para começarmos, vamos falar de Wilder de Moraes, pré-candidato a governo do nosso estado de Goiás. Qual a sua visão sobre isso? Então, Franciele, finalmente, né, o Wilder colocou seu nome aí como pré-candidato a governo, depois de muita cobrança, de muita demora, né? Aquele imbróglio que veio desde lá de trás, quando o Major Vitor Hugo procurou, então, o governador Ronaldo Caiado, uma possível aliança ali, que não soou muito bem dentro do partido, né? Recebeu muitas críticas por isso. Posteriormente, o Gustavo Gaia também, depois de criticá-lo muito, também teve procurou também o governador Ronaldo Caiado para essa possível aliança, né? PL, PMDB, com Daniel Vilela, mas agora definido, né, após o aval aí do então presidente do partido PL Nacional, Valdemar da Costa Neto, e também do então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Wilder colocou seu nome à disposição como pré-candidato a governo de Goiás. Então movimentou muito, muda todo o cenário político, né? O Wilder, que é um forte nome, né, a pré-candidato ao governo. Sabemos também a força que o PL tem, né, a direita tem no estado de Goiás. Isso foi comprovado com o próprio senador Wilder mesmo, quando foi candidato ao Senado, onde seu nome aparecia ali em segundo, terceiro, até quarto colocado, e depois, para grande surpresa, mostrando a força do bolsonarismo no estado de Goiás, o Wilder foi eleito senador pelo estado. Então isso mexe com todo esse tabuleiro aí da nossa política, né? Exatamente. E falando em surpresa, Wellington, um fato muito marcante também foi no dia do lançamento da pré-candidatura de Wilder de Moraes, quando ele apresentou a sua vice, Ana Paula Rezende, né, que até então era vice-presidente aí do MDB e agora vice do Wilder de Moraes. O que você nos fala a respeito disso? Realmente foi muito surpresa, até mesmo para alguns filiados do PL que não sabia dessa situação, né? A gente soube através de bastidores, amigos que a gente tem dentro do partido, que tinha filiados ali, políticos do PL, em cima do palco lá no momento dessa divulgação do nome da Ana Paula, que falou, pô, mas espera aí, Ana Paula Rezende, né? Achou que era apenas uma convidada, mas não. Né? Depois da demora de lançar o seu nome como pré-candidato, ele já traz logo uma surpresa apresentando também a sua vice, Ana Paula Rezende. Ninguém ali, nem o mais otimista do partido, esperaria que a Ana Paula Rezende sairia do MDB para compor uma chapa com o Wilder de Moraes. Então, realmente, mexeu com o cenário político, né? Fez muito barulho ali o anúncio do nome dela também. O Wilder lança seu nome como pré e foi o primeiro pré-candidato a governo também a lançar o nome como vice. Por sinal, um nome que causou aí muitos burburinhos aí, muito barulho no cenário político goiano. Exatamente. Wellington, e como você vê a entrada de Ana Paula Rezende no partido PL, considerando, claro, né, nós não podemos deixar de falar sobre isso, claro, o grande legado deixado pelo pai, o saudoso Willis Rezende? Aí vem onde é que vem uma das maiores surpresas, né? A Ana Paula, até então vice-presidente do MDB, chegou até a colocar seu nome à disposição como senadora, junto com Daniel Vilela, e, para surpresa de todos, é anunciada como vice do Wilder de Moraes. No cenário político aí fica aquela dúvida, né? A Ana Paula fala que não estava sendo prestigiada dentro do próprio MDB, onde o pai delas, né, o nosso saudoso Willis Rezende, construiu toda a sua história política no estado de Goiás e no Brasil, e estava se sentindo desprezada dentro do próprio partido. Já o então vice-governador Daniel Vilela fala o contrário, que a Ana Paula foi procurada para ser candidata a prefeita, né, na eleição passada pelo próprio MDB, mas que não aceitou, que não disputaria cargos eletivos, né, político, e que com o afastamento do Daniel, que assume agora, dia 31, o governo do estado de Goiás, ele então é o atual presidente do MDB, afastando do cargo, automaticamente Ana Paula Rezende, que era a vice, né,
presidente do partido, assumiria o partido. Então, assim, fica essa questão, a Ana Paula colocou o seu ponto de vista, o Daniel coloca o ponto de vista dele, mas, como já falamos aqui, realmente pegou muito de surpresa a todos. Jamais acreditaríamos que a Ana Paula Rezende sairia do MDB, se ingressaria ao PL e ainda mais aceitando o cargo de vice-governadora, né? Com certeza vai somar muito com o Wilder, é um nome de peso, né, para a política, um nome muito forte. Vamos ver com o tempo se a Ana Paula consegue levar esses MDBistas, esses votos MDBistas aí, tradicionais, para o PL. Você acha que isso pode ser uma resposta? A Ana Paula já tinha dado sinais em outras oportunidades com insatisfação com o partido, com o próprio vice-governador Daniel Vilela, né? Sim. Já tinha dado algumas declarações, o Daniel fez uma declaração aí também que gerou muito polêmica, onde ele fala que a insatisfação da Ana Paula era devido a um memorial que ela queria construir para o pai, e o Daniel coloca esse fato aí como uma das motivações ali da insatisfação dela dentro do partido. Possivelmente um dos maiores pesos, né, que a fez ir para outro partido. Com né? certeza, com certeza. E eu acho que o Wilder viu nisso aí, viu essa oportunidade, né? O PL que falava que o governador, que o vice assediava alguns prefeitos do partido no interior, aproveitou dessa situação aí para dar uma resposta forte aí ao então pré-candidato Daniel Vilela, né? Então você acredita que essa é a maior motivação dela ter feito essa mudança partidária? Olha, possível que sim, né? Possível que sim. Diante das declarações aí que já havia, né, saído na imprensa, eu creio que sim. Pelo menos das mais recentes, né, Wellington? Com toda certeza. Wellington, considerando os nomes já definidos para governo e vice, você acredita que seja provável que o PL venha também com chapa pura para Senado? Olha, creio que sim. O PL teve essa questão aí, que nós falamos aqui, quando o Gustavo Gayer procurou então o governador Ronaldo Caiado. Até então o Wilder não tinha se colocado como pré-candidato ao governo, então creio eu que o Gayer viu ali a oportunidade de formar uma chapa mais forte, junto com o atual vice-governador Daniel Vilela, para se pré-candidatar ao Senado, e viu uma possibilidade dele se eleger ali, um caminho mais fácil. E depois, com o Wilder de Moraes colocando seu nome como pré-candidato e depois se confirmando, gerou todo, né, onde se criou aquele mal-estar dentro do próprio partido. Sim. Se falaram muito que o partido estava rachado. Gustavo Gayer, naquele momento, ele fez algumas declarações nas suas redes sociais, mas após o lançamento dessa pré-candidatura do Wilder, ele não tem falado mais, não se tocou mais nesse assunto, mas eu creio sim que o Gayer, né, continua como pré-candidato ao Senado pelo PL, como nós já falamos aqui no nosso portal, no nosso Instagram também, compondo uma chapa com o empresário Leonardo Riso, que foi o vice-candidato a vice junto com o Fred Rodrigues, né? Então eu creio que essa segunda vaga vem, assim, do próprio PL. Teve o Dr. Zacarias Calil, que teve um namoro ali, mas o Wilder estava até no pré-lançamento, mas que agora oficializou que já volta para a base, né, governista. Então, creio eu que deve vir um segundo nome aí, provável, o Major, né, Vitor Hugo, que é um bom nome, o próprio Fred Rodrigues, que é pré-candidato a deputado, Sim. mas que teve seu nome também nas pesquisas aí, com boa aceitação. Então, creio eu que o PL vem sim com a candidatura a governo, vice e também com chapa pura para o Senado. O PL entrando nessa briga para governo, você acha que o pré-candidato também, né, a governadora aí, Daniel Vilela, vai precisar mexer um pouco no seu tabuleiro? Ah, com toda certeza. Né, isso aí foi uma surpresa para todos, há tempo que o Caiado vinha, né, costurando essa aliança MDB-PL, se fala que ofereceu o espaço do vice para o MDB, né, tratou com Flávio Bolsonaro, prometendo dar palanque para o Flávio aqui no estado de Goiás, também o Caiado, que é pré-candidato a presidente da República, né, e agora com esse desdobramento todo aí, o Wilder confirmando a sua pré-candidatura pelo PL, como eu falei ainda há pouco, né, o Wilder é um nome forte no estado, a direita é forte no estado de Goiás. Então, com toda certeza, o Daniel Vilela vai precisar, sim, movimentar esse tabuleiro aí da sua pré-campanha, da sua candidatura aí, com essa movimentação. Então, consequentemente, houve também uma divisão, né, Wellington? Porque hoje o Bolsonaro já tem o palanque, né, do PL, que é o Wilder. Sim, claro, com o Wilder pré-candidato, o Bolsonaro já tem esse palanque no estado de Goiás. Agora, o Daniel tem a questão, eu creio, né, que ele, tanto o Caiado, que está aí junto, coordenando essa campanha dele, aí, vão ter que agir rápido. Apresentar, sim, um nome de vice, um nome de peso que venha, né, somar nessa pré-candidatura dele. Já foi ventilados alguns nomes, né, como
José Mário Schneider, foi falado também do pastor, do ex-senador Luiz do Carmo também, do Podemos, como um possível pré-candidato, mas devido a essa movimentação aí, eu creio que o Daniel vai ter que agir mais rápido, lançando, né, o nome aí, o provável nome para sua vice-candidatura a governo do estado de Goiás. E a questão do governador Ronaldo Caiado ter saído do partido União Brasil e foi para o PSD, né? Você acha que isso também pode influenciar na campanha dele, do Daniel? Olha, com toda certeza. O fato do Caiado ter deixado a União Brasil e do PSD, ele saindo como pré-candidato à presidência da República, tem um fator positivo, né? Porque ele vai estar aqui no palanque do Daniel Vilela, né, trabalhando junto com o Daniel. A gente sabe do peso do Caiado, né, o governador mais bem avaliado no Brasil, e com certeza soma muito nessa campanha do Daniel Vilela. Agora, se porventura for escolhido outro nome, Ratinho Júnior, né, que também está na disputa, outro nome do PSD, Eduardo Leite, para disputar essa presidência, e o Caiado se envolver mais nessa política nacional, isso aí atrapalha um pouco também o Daniel. Mas esse envolvimento aí também, de uma certa forma, já seria feito um acordo entre eles lá, né, no partido do PSD. Com toda certeza, comprometimento, toda certeza. E o Caiado, ele é o cabo eleitoral, sim, mais forte do pré-candidato Daniel Vilela. Então, naturalmente, ele não vai estar 100% aqui na campanha do Daniel Vilela. E esse é o ponto que pode ser negativo para o Daniel. O Caiado, né, está envolvido nessa política nacional e precisar, de alguma forma, se ausentar em determinados momentos aqui dessa eleição, da campanha do Daniel Vilela, né? Então, isso aí pode, sim, trazer consequências não muito boas para o Daniel. E o Daniel, em alguns momentos, então, naturalmente, vai ter que caminhar sozinho. Não digo caminhar sozinho, mas o Daniel também é um político experiente, né? O Daniel é o atual vice-governador, faz parte do governo do Caiado, faz parte das decisões. Com esse amadurecimento do Daniel ao longo dos anos, foi o que colocou ele como escolhido do Ronaldo Caiado, como pré-candidato a governador do nosso estado, e também já está na hora do Daniel mostrar também, caminhar com suas próprias pernas, vamos se dizer assim, né? Mostrar sua força política também. Sua identidade claro, também, né? Claro, com toda certeza. Ele também, querendo ou não, ele vem aí segurando o legado do pai, construindo a sua própria identidade, né? Com toda certeza, com toda certeza. Mas, querendo ou não, o Daniel Vilela tem um trabalho árduo pela frente. Tem, com toda certeza. Como a gente tem falado aqui desde o início do programa, né, a entrada do Wilder de Moraes nesse cenário político mexe com toda a estrutura de campanha aí dos pré-candidatos ao governo. Como já foi falado, o Wilder é um candidato muito forte, né, um candidato robusto. O seu candidato também é a chapa de Senado, o Gustavo Gaia. A gente sabe das forças do Gustavo também, tem dentro do estado, a força do bolsonarismo, a força do Flávio Bolsonaro dentro do estado de Goiás, da direita, juntamente com o agro, é muito, muito forte. Mas claro também que o Daniel continua sendo muito forte também, um nome muito forte como vice-governador, pela aprovação que o governador Ronaldo Caiado tem no nosso estado hoje, o governador mais bem avaliado do estado de Goiás, ele tem também a sua força política. E teve uma participação, desculpa te interromper, Wellington, mas ele também teve uma participação efetiva nesse governo, com bem certeza, avaliado, com toda disse, certeza, né? E assume o governo agora, dia 31 de março, né, onde ele vai mostrar mais ainda a sua capacidade, que já é conhecida, que nós sabemos que ele tem, a força que ele tem, mas é uma oportunidade a mais para ele mostrar essa continuidade do governador Ronaldo Caiado, que é uma das promessas de pré-campanha do Daniel Vilela. E o ex-governador Marconi Perillo, como você vê a entrada dele nesse debate político? Que também falou, inclusive, aqui no nosso programa, né, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. O Marconi também, com certeza, foi governador do estado de Goiás por 4 mandatos, né? Tem a sua força política, tem a sua experiência, tem o seu legado. O Marconi, ele vem, como se diz aí, comendo pelas beiradas, viajando pelos interiores do estado de Goiás, fazendo já a sua pré-campanha, conversando com lideranças, com prefeitos, né? Formando a base. O Marconi também tem um trabalho muito árduo a ser feito, né? Eu creio também que precisa agilizar, precisa de começar a mostrar a sua base, precisa de começar a mostrar, né, quem que vai compor com ele ali. Eu acho que nesse momento também já apresentar o seu
pelo menos possíveis candidatos a vice, né, possíveis candidatos à chapa de Senado, também seria interessante. O Marconi também teve ali um namoro, uma conversa com o Dr. Zacarias Calil, que estava ali, tinha até então rompido com o governador Ronaldo Caiado, e colocou seu nome à disposição como pré-candidato a Senado. Então, assim como ele conversou com o Wilder de Moraes para se filiar ao PL, ser o candidato do PL, também teve uma conversa com o Marconi Perillo, né, para ser candidato ao Senado. Porém, mais recentemente, tivemos aí algumas mudanças, né, no decorrer dessa semana em relação à chapa de... o governador liberando a chapa de Senado, né, os pré-candidatos que estão apoiando Daniel Vilela, e o Zacarias Calil voltando para a base do governo, se filiando ao MDB e sendo um dos candidatos ao Senado. Então, esses nomes a Senado também, a deputado federal, eu acho que vão impulsionar também, né, Wellington, essa eleição. Com toda certeza, né? Isso compõe essa base, fortifica essa base, né? O governador Ronaldo Caiado, após essas tratativas com o PL se encerrando, né, não tendo mais essa possibilidade de compor com o Gustavo Gayer, ele vai repetir, assim como foi nas eleições de 2022, ele deixou em aberto, então possivelmente teremos vários candidatos da base do governo ao Senado, né, como o próprio senador Vanderlan Cardoso, que está no partido do governador, PSD, onde o presidente do partido, Gilberto Kassab, já havia garantido a ele uma dessas vagas ao Senado de Goiás, né, candidatura, mas tem outros nomes que vêm também, o próprio Dr. Zacarias Calil, como falamos agora, que volta para o MDB, é pré-candidato ao Senado. Temos nome como o do Gustavo Mendanha, né, que também não descarta disputar as eleições de Senado pelo estado de Goiás. Então, creio eu aí que também tem a Gracinha Caiado, teremos 3, 4 candidatos, pré-candidatos ao Senado pela base do então governador Ronaldo Caiado. E você acha que o que definirá essas eleições para governo são as estratégias e possíveis composições? Com toda certeza. Há tempos que não víamos uma eleição no estado de Goiás com 3 vias com possibilidade, porque temos aí hoje então os pré-candidatos Daniel Vilela, o Wilder de Moraes e Marconi Perillo. São 3 nomes fortes, né, 3 nomes experientes e que vai exigir muito desses pré-candidatos, né, a buscar o voto do eleitor. Cada um tem o seu lado, vamos dizer assim, positivo, o seu lado que agrega, mas tem questão de rejeição também, né, o ex-governador Marconi Perillo lidera esse número de rejeição, precisa de reverter isso, mas teremos a eleição muito disputada, como há tempos não víamos no estado de Goiás. Wellington, e o PT? Você acredita que eles apresentarão um nome ao governo do estado de Goiás? O PT, ele cometeu alguns erros nas eleições passadas, demoraram muito a apresentar os seus nomes, apresentar os seus candidatos, né? O que dá a entender, me parece que eles não dão a prioridade tanto na candidatura do governo, igual dão na prefeitura, quando é disputando a prefeitura de Goiânia. O PT, que há alguns anos podemos falar que é fundamental para decidir um segundo turno em Goiânia na prefeitura, mas no estado de Goiás cometeu alguns erros nas eleições passadas, demorando muito a apresentar nomes. Agora se promete, fala que até o mês de abril irá apresentar os seus possíveis pré-candidatos, né? O PT, que a sua última eleição para governo, que ainda teve uma expressão maior, foi ainda na época do Gomide, quando tiveram aí na casa de 10 pontos percentuais, né? Depois não conseguindo mais firmar esses números veio caindo, e agora promete um nome forte para governo. Até então falaram no nome do então vereador por Goiânia, Edvard, né? Mas que também é um nome que o PT precisa para aumentar, se caso queira aumentar a cadeira de deputado federal, que hoje ele conta com 2 cadeiras, eles precisam muito do nome dele também como deputado. Então vamos aguardar aí esse desdobramento para ver qual que vai ser esse nome escolhido pelo PT, né? O PT que precisa de dar palanque para o então presidente Lula, né, que é do partido, mas a gente vê com uma certa dificuldade esse nome. Exatamente, era até isso mesmo que eu ia falar, que de uma certa forma, o PT não tendo candidatura própria, você acredita que com quem ele pode fazer uma composição? O PT, igual a gente estava falando, né, vem trabalhando nomes, chegou a cogitar o ex-governador José Eliton algum tempo atrás, mas isso não prosperou. Cogitou-se até o nome do próprio ex-governador Marconi Perillo, que também não prosperou. E eu creio que hoje o PT vai ter uma dificuldade de compor com algum partido aqui no estado de Goiás, né? O Daniel Vilela foi o que liderou o movimento aí para, né, o PT não ter a candidatura à vice-presidência, para não ter essas composições.
Porém, ainda a gente sabe que em vários estados do Brasil tem essa composição PT-MDB. O PL, o Wilder de Moraes, que é, né, hoje é vamos se dizer assim, o maior opositor do governo Lula, então fora de possibilidade, e o próprio ex-governador Marconi Perillo, que também já falou que vai, né, que vai anunciar aí brevemente que deve dar palanque também por então pré-candidato Eduardo Bolsonaro, o que então também dificulta. Então, diferentemente das eleições municipais de Goiânia, eu creio que o PT dificilmente compõe com algum partido num provável segundo turno no estado de Goiás. E independente dessa composição partidária, você acredita que ainda assim existe a possibilidade de o PT definir a eleição? Ou melhor, dos eleitores do PT definirem a eleição? Olha, eu não digo definir as eleições, mas ajuda, com toda certeza, né? Com toda certeza ajuda. Essa terceira via, hoje eu vejo o ex-governador Marconi Perillo como uma terceira via à pré-candidatura do governo de Goiás, vai ter um peso muito grande, sim, para definir esse segundo turno, né? Tendo o segundo turno no estado. Então, creio eu que essa terceira via com o Marconi Perillo, caso ele não vá para o segundo turno, sim, claro, né? Ou qualquer um desses outros dois candidatos, como Daniel Vilela e o Wilder de Moraes. Desses três pré-candidatos, um deles tendo o segundo turno no estado de Goiás, o que ficar fora tem, sim, grande possibilidade de definir as eleições no estado de Goiás. E de uma certa forma vai ser até complicada essa composição aí, né? Porque são partidos que compõem de uma certa forma mais fácil, né? Que tem aí mais ou menos a mesma ideologia. E por isso esse segundo turno vai ficar ainda mais acirrado, né? Com certeza. Eu vejo uma dificuldade maior ali, de repente, apesar que na política a gente não pode se duvidar de nada, né? Claro, é tudo uma surpresa, sim, né? Claro. Como já tem começado com as surpresas aí, né? Com certeza, com toda certeza. Eu vejo, assim, uma dificuldade maior numa composição MDB e PSDB. Eu vejo uma dificuldade nessa composição aí, um deles estando no segundo turno, mais difícil, entre Daniel Vilela e Marconi Perillo, né? Agora já, eu acho que o Wilder de Moraes, como Marconi Perillo, já tem uma facilidade maior de compor, assim como o Wilder de Moraes, né, o PL e o MDB também tem. Mas num possível segundo turno também, vamos dizer que o Marconi Perillo, né, PSDB, venha a disputar. Aí, nesse caso, você não acha que no segundo turno mesmo possa existir essa possibilidade de composição com o PT? É igual nós falamos aqui agora, na política você pode esperar tudo. Hoje, como pré-candidatos, a gente sabe a força da direita no estado de Goiás, então os pré-candidatos hoje, eles, vamos dizer assim, que refugam esse apoio do PT. Mas que lá na frente, na hora da decisão, eu não vejo dificuldade de forma alguma. Pode ser que aconteça, Com certeza, pode acontecer. É claro, porque vai definir, querendo ou não, qualquer número, sim, né, vai favorecer, claro, e eles vão se interessar com nisso. toda certeza. Mas podemos ter certeza que as eleições no estado de Goiás no ano de 2026 vai ser uma das mais acirradas da história do nosso estado. E vamos, claro, né, Wellington, torcer para que vença o melhor, para que os nossos eleitores façam esse voto com muita consciência, porque nós precisamos avançar cada dia mais o nosso estado de Goiás, né, Wellington? E é por isso que nós estamos com o programa Contexto, para levar informação, para levar uma análise política atualizado, né, para que você pense, para que você se envolva nessas eleições de 2026, porque o seu voto faz muita diferença. Com toda certeza. Quem ganha com isso são os eleitores, né? Tendo uma eleição mais disputada, tendo mais nomes disponíveis, né, a pré-candidatura, aumenta o número de cobrança dos pré-candidatos, o nível de disputa fica mais elevado, o pré-candidato ele começa a perceber ali que o negócio está ficando mais difícil, mais apertado, vamos se dizer assim, né? Então isso é bom para a democracia, isso é bom para a política, isso é bom para o eleitorado, ter bons nomes para disputar essa eleição. E claro, isso é muito bom para o nosso estado também. Com certeza. Hoje a gente vive uma polarização muito forte no Brasil, não só no estado de Goiás, mas no Brasil. E a polarização, ela tem um lado positivo e ela tem um lado, digamos, negativo. Claro. O lado negativo dessa polarização, às vezes ele traz uma certa cegueira ao eleitor, né? Eu sou eleitor de esquerda, então eu não consigo enxergar o erro do meu partido e vice-versa. Não, eu sou eleitor de direita. Essa polarização, ela às vezes me cega, não deixa eu ver que o meu candidato de direita também erra. Então tem esse lado que não é bom,
Mas tem o lado positivo, que é o lado que envolve mais, que faz com que as pessoas envolvem mais, passa a procurar saber mais de política, se envolver, a conhecer, a buscar informações. Então, hoje, quando você fala de política com as pessoas na rua, em família, está todo mundo inteirado, está vendo tudo que está acontecendo no país, está vendo toda a movimentação. Então, essas pessoas têm buscado mais se inteirar na política, se interessar mais pela política, e isso é bom. Dos acontecimentos, né, no mundo Claro, inteiro, claro. né? Hoje nós sabemos o nome dos senadores, hoje nós conhecemos aí também, até na Justiça, né, no Superior Tribunal. Claro. Infelizmente, não por muito boas notícias, mas nós conhecemos, nós nos interessamos, e isso causa essa polarização. Sim, em outros cenários, se você falasse em, né, ministro do STF, poucas pessoas sabiam quem que eram os ministros do STF, ou até mesmo qual que era a função dos ministros, né? Se falava numa PGR, praticamente, eram poucas pessoas que sabiam do que se tratava. Então, hoje não, hoje é diferente. Hoje as pessoas se envolvem. Infelizmente, né, o Brasil passa por uma situação delicada, mas creio que essa situação delicada é que vai trazer solução para o nosso país, né? Precisamos de uma solução urgentemente, e essa polarização contribui para isso, contribui, né, para que a população venha participar mais, venha se inteirar mais de tudo que está acontecendo, né? E cobrar mais os nossos políticos. Wellington, e para finalizarmos o nosso análise político do dia de hoje, eu gostaria que você fizesse uma análise geral das eleições presidenciais. Teremos também uma eleição, pelo que promete aí, muito disputada, a eleição presidencial desse ano, né? A escolha do, então, pré-candidato Flávio Bolsonaro pelo pai, onde algumas pessoas ainda apostavam no nome do Tarcísio, pegou muito de surpresa, e mais surpresa ainda com o crescimento, né? O crescimento rápido que ele vem tendo. Em recentes pesquisas aí já mostram um empate técnico com então o atual presidente da República, né? E não era esperado. E o governo Lula tende a enfrentar algumas dificuldades aí com o nome do seu filho, né? O Lulinha envolvido em escândalos do INSS. Tentaram ali reverter a quebra de sigilo, não conseguiram. Isso aí pode trazer desdobramentos ruins para ele, né? E essa provável terceira via também da direita, né? Do PSD, que pode ser com o próprio Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, que são também pré-candidatos, o Romeu Zema também de Minas Gerais, que fortifica a direita de uma certa forma nessa disputa. Sim. Provavelmente, né, quase que certeza que teremos segundo turno no Brasil, e essa aliança da direita pode dificultar um pouco aí a reeleição do então presidente Lula. É isso, são as suas considerações finais para as eleições presidenciais. Estamos vendo que as eleições de 2026 realmente já estão aquecidas e tendem a aquecer ainda mais, né, Wellington? Com toda certeza. E é por isso que nós convidamos vocês a continuarem de olho em todos os programas com textos que nós traremos novidades, traremos nomes a pré-candidatos para que vocês conheçam o trabalho, a pessoa. E por enquanto, Wellington, eu quero agradecer a sua participação nesta manhã de sábado. Muito obrigada por ter trazido tantas informações, atualizações para todos nós, para que nós possamos pensar de uma forma mais analítica, né, mais técnica, e possamos realmente ter a decisão certa daqui até o dia das eleições. O espaço é seu. O convite já está feito para que você volte o mais breve possível, para que nós possamos juntos e, claro, com o nosso telespectador, fazermos esses análises políticos. Franciele, obrigado, tá, pelo espaço, obrigado por estar aqui participando com você, obrigado a você de casa. Programa Contexto, eu que sou um dos idealizadores, junto com a Franciele, desse programa, a nossa ideia foi trazer isso, um debate político mais aberto, um debate político mais amplo, mas um debate político de forma diferente, com mais clareza, com mais tranquilidade, vamos se dizer assim, e teremos sempre aqui convidados para estarem, né, mostrando suas propostas, falando das suas propostas, para que você de casa tenha mais facilidade de estar analisando essas propostas, para que você escolha o seu candidato, escolha seu voto de forma certa, né? Estaremos participando dos debates políticos na eleição de 2026, debates para Senado, para governo, e abrindo espaço também aos candidatos a deputado estadual e federal. Muito obrigado
pela sua audiência. Um ótimo final de semana. É isso aí. E hoje, né, Wellington, juntos eu quero agradecer a sua companhia e deixar o convite para sábado que vem estarmos juntos mais uma vez. Sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Eu espero vocês. Até lá!